Deus ministra ao meu coração, levanta um período de oração. Então a gente deu prosseguimento. Então a gente sabe que oração, enquanto a gente estiver na terra, tem que orar. Mas quando a gente lança um propósito, é justamente para você não apagar o fogo do Espírito na sua vida. Não é? Porque existe ali, a Bíblia fala sobre aquelas mulheres, as 10 virgens, né? Que eram 5 sábias, 5 loucas, 5 nécias, 5 sábias. Ou seja, então, de que lado eu vou estar? Eu tenho que se cuidar para não se esfriar na fé, para não entrar na onda. Quando você entra na onda, você se precipita. Às vezes você tem que tomar uma decisão, às vezes você tem que resolver uma situação. E na tempestade, eu sempre digo assim, mudando de tempestade para poeira, às vezes tem que deixar baixar a poeira, certas, né? Com certeza. Abaixa a poeira, calma, respira e calma, Deus proverá e daí você decide com mais calma. Hoje, a melhor informação que você precisa está dentro da palavra de Deus. Não estou dizendo que as redes sociais não são importantes. É importante. Quando você traz as redes sociais para fazer o bem, para falar a verdade, é muito saudável a convivência com as redes sociais. Mas hoje nós vivemos um tempo muito complicado, é muita informação, é muita coisa. E a sua mente hoje absorve muita coisa, né? E o perigo disso é você se alimentar tanto dessas notícias que estão vindo, e algumas são verdade e outras são fake news, e isso vai começar o quê? Colocar dentro de você uma pressão emocional tão grande que pode levar você com um medo extremo. Daí o que vai acontecer? Você vai colocar mais o teu coração na situação do que nas promessas de Deus, do que aquilo que Deus fala conosco. A boca de Deus fala conosco todos os dias através da palavra. Então você que está nos assistindo e nos ouvindo, tenha isso dentro do teu coração. Você recebe essas informações, filtra essas informações, mas tenha uma certeza, coloque a sua fé em prática, como o pastor disse, e coloque a sua fé sendo alimentada pela palavra de Deus, porque ela é o nosso norte em tempos de crise e em tempos de tempestade. É interessante por quê? Porque a gente sabe que hoje você vai ter várias informações, e muitas delas são informações desencontradas, confusas, não é? Então, às vezes a pessoa pega aí uma informação, e qualquer veículo de comunicação, seja rádio, TV, internet, todos têm comunicação distorcida, a verdade é essa, é verdade, não é? É verdade. Em todas as áreas, não é? Porque às vezes sempre é falado assim, consulta o canal oficial, mas será que está falando a verdade? É aí que está, né? Então a gente tem que ter cuidado, e a nossa força vem de Deus. E a conclusão desse momento de reflexão aqui é o seguinte, pastor, Mateus capítulo 7, como a gente vai orar, e Mateus capítulo 7, a partir do 7, fala sobre a bondade de Deus, sobre nós pedirmos. Um versículo bem famoso é o 7 e 8, Mateus 7, versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. A gente sempre destaca essas 3 palavras, pedir, buscar e bater. Então, falando o quê? Algo contínuo, porque tem pessoas que elas até pedem e buscam, mas só na tempestade. Na hora que acalmar, continua orando. Com certeza. E o propósito é esse, é a persistência na oração. Então não é porque as coisas estão difíceis, não é que as portas se fecharam, não é que o problema tem falado mais alto, que a doença tem falado que vai prevalecer, é que você vai desistir e que você vai abandonar. Eu tenho algo comigo, enquanto houver vida, lute pela sua vida, né? Então isso é importante. Como? Persistência na oração. Esse é o caminho que vai te dar garantia e certeza que Deus tem algo novo para a sua vida. E a conclusão, aqui tem um outro, hoje nós vamos fazer aqui mostrar alguns textos que às vezes passa batido para muitos ouvintes. O 18, por exemplo, de Lucas capítulo 18, que aqui Jesus ele conta aqui uma parábola, né? E é interessante, quando eu li ontem, na nossa reflexão pelo nosso discipulado, eu usei esse texto aqui, 18 de Lucas, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Só nesse verso aqui já está dizendo o que você acabou de falar. Né? Não desanimar, não desfalecer.
Daí ele conta a história de uma viúva. Olha que interessante esse juiz aqui, né? Parece que a gente tem alguma coisa por aqui, por perto. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Você vê, era um juiz o quê? Soberbo, de certa forma. Não temia a Deus, então... Só que a Bíblia fala desse juiz, mas havia o quê? A viúva, que no verso 3 diz, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Quer dizer, o juiz não era tão... O acesso a ele parece que não era tão fácil. É uma parábola, né? Só que a mulher perseverou. Aqui que está a ênfase aqui desse ensinamento, é a perseverança dessa viúva. Independente que o juiz não atendeu na primeira, na segunda, na terceira, mas ela foi tão perseverante, no fim ele atendeu. Né? Você vê que interessante que esse juiz aqui era uma pessoa que recusava, era uma pessoa que não temia a Deus. Então, Deus, ele usa pessoas que às vezes ela nem teme a Deus. Ela é uma pessoa contraditória, ela é uma pessoa adversa, uma pessoa ao contrária, né? Ela não tem uma vida com Deus e nem é dirigida por Deus. Então, às vezes, Deus usa essas pessoas para trazer a nós o julgamento perfeito. Por quê? Porque é Deus nas pessoas. Então, querido, nós temos que confiar mais em Deus e menos na ação do homem. Porque Deus pode usar este mesmo homem para te entregar a vitória e o teu milagre. Então eu acredito nisso, eu tenho certeza que Deus usa pessoas que às vezes estão até trabalhando ao contrário de você. Estão impedindo você às vezes até de prosseguir, de avançar. Mas Deus é Deus. Deus continua operando, Deus continua movendo. E em toda a situação da nossa vida, Deus usa a boca deste ímpio para fazer justiça ao teu favor. Porque creia, é Ele que vai mover, é Ele que vai fazer, é Ele que vai entregar aquilo que você tanto precisa nessa noite. Então, não coloque o teu coração em homens, mas coloca o teu coração em Deus, que vai agir na vida de homens. E você que está dizendo assim, pastor, ore por mim, estou desesperado, desesperada. Ouça a palavra. Deus proverá calma. Essa é a palavra de hoje. O pastor está falando aqui, estamos falando aqui. Acalma o teu coração. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Amém. Queremos repreender essa onda de desespero que está afetando o coração deste homem ou desta mulher. Em nome de Jesus. Repreendemos agora no mundo espiritual tudo que é do mal, maligno, que está tentando contra a sua vida, o seu casamento, a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cesse de agir agora. Em Em nome de Jesus. A pessoa neste momento, pastor, justamente, às vezes desesperada. Estamos recebendo vários pedidos aqui e essa palavra já estava sendo ministrada. Então, acalma o coração. Essa é a palavra. Aquieta-te. Deus falou comigo na virada de setembro para outubro. Deus falou nítido. Ele disse para mim assim, aquieta o teu coração. Ele mandou aquietar. Por quê? Porque quando ele já te avisa, é porque ele sabe que vai vir uma pequena tempestade. Isso. Né? Para você, calma, eu estou contigo. Calma, calma, calma. Então é isso. Então, se nós não entendermos isso, você começa, como diz o ditado, colocar os pés pelas mãos. Isso. Né? Aí você age pelo desespero, aí você age na precipitação, aí você sofre as consequências de decisões precipitadas e erradas. Então, querido, você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, então não é tempo de agir. É tempo de aquietar o coração, é tempo de esperar essa ventania, essa tempestade passar e tenha certeza que Deus tem um novo tempo para a tua vida, para a tua família, no nome de Jesus. Amém. E prosseguindo aqui, a viúva aqui da parábola, ela perseverou, chegou ao nível que o juiz disse o seguinte, como esta viúva me molesta, me incomoda, né? Hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. Aí disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus, olha o nível, agora é com Deus, é outro nível, bem diferente, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ou ainda que longânimo,
Sabe quando parece, nossa, por que não é rápido? Deus sabe o tempo certo, né? E a coisa mais interessante é que Deus pega um juiz injusto para fazer justiça. Coisa louca isso, né? Sim. Mas Deus só pode realizar coisas assim porque Ele é Deus. Então, às vezes, esses juízes que nós estamos vivendo esses dias aí, né? Que às vezes, mas tá tendo muita injustiça na nossa nação, não sei o quê, aquela coisa toda. Deus vai usar, muitas vezes, esses homens para fazer justiça. E é difícil nós entendermos isso. Então, querido, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, creia. Se Deus foi capaz de transformar o coração desse juiz ao favor dessa mulher, Deus é capaz de mudar a tua história, a tua trajetória, e entregar o milagre, a vitória, a conquista que você tanto precisa no nome de Jesus. Então, escute o que Deus está falando hoje. Deus vai prover. Deus vai fazer justiça a teu favor. Ele será o teu juiz maior e Ele vai utilizar a quem Ele quiser para trazer a vitória, a bênção e o milagre que você precisa no nome de Jesus. E me vem à mente quando Daniel capítulo 2, que houve ali um sonho do rei e foi interpretado por Daniel, né? Deus deu essa capacidade para ele, esse dom, essa habilidade espiritual para interpretar sonhos. Mas o que me chama a atenção aqui é que quando o rei conta o sonho, Daniel diz assim, olha, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então, quando isso Daniel responde para o rei, está escrito em Daniel 2, verso 11, então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então, foi um momento de turbulência. Lógico. Foi um momento porque Daniel e os seus amigos temiam a Deus. Os demais não. E daí só que o decreto ia atingir todo mundo, ia atingir o ímpio e o justo, vamos assim dizer. Ia afetar todos. Aí chama Daniel e os seus companheiros para serem mortos também. Mas no versículo 14 diz assim, então Daniel falou avisada e prudentemente. Prudentemente, olha aqui a palavra, prudentemente. Então a prudência é fundamental, né? A Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Preste atenção, olha o que Deus está falando, pastor Celso e prezados ouvintes. Olha que coisa tremenda, a importância de um homem que tem o Espírito Santo, ou de uma mulher. Com certeza. Né? Você vê que chamou Daniel, quer dizer, era o homem, o representante de Deus com seus 3 amigos. Não é? Ou seja, aí quando ele chama, ele respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então, quando o Arioque explicou a situação, olha só, no verso 16, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Quer dizer, então, Daniel pediu um tempo, chamou seus 3 amigos, pessoal, vamos clamar a Deus, vamos buscar. É o que nós temos que aprender com esses homens de Deus aqui, pastor. Às vezes entra numa situação difícil, nós temos que se unir com outros para buscar em Deus resposta e solução. Interessante que nesse tempo, Daniel, ele dirigiu-se, ele teve sabedoria, na minha linguagem aqui diz, e bom senso. Ok. Então, uma das coisas que nós temos que buscar nesses tempos para tomar qualquer decisão ou qualquer tomada de decisão, você precisa ter bom senso e sabedoria. E fazer o que Daniel fez. Saber resolver conflitos. O que ele pediu? Pediu um tempo. Me dá um tempo. Então ele tinha vida com Deus, ele tinha um relacionamento saudável com certeza com o rei,
E por isso que o rei deu tempo a ele. Sim. Agora, o que ele fez? Ele foi com os seus amigos, como você disse, foi buscar a Deus. Então você prepara o caminho, agora busque a Deus e peça a Deus clareza, entendimento para fazer todo o enfrentamento que você vai fazer. E saiba, todos nós sabemos o final dessa linda história, o que aconteceu. Deus será com você. Por isso, Daniel e os seus amigos nos ensinam como nós devemos agir em tempos difíceis. E a conclusão aqui você percebe em Daniel 2,19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Então Deus se revelou, Deus falou. Então, para o teu caso, o nosso caso, o teu caso, ouvinte, não é diferente. Claro, são níveis diferentes, são situações diferentes, são tempos diferentes, mas o Deus é o mesmo, né? Com certeza. Deus é o mesmo. Tanto é que está escrito aqui, ó. Falou Daniel e disse. Quer dizer, Daniel tinha a resposta já. Daí e coisa mais linda disso que ele falou com respaldo e com autoridade. Então, quando você busca Deus, Deus te dá autoridade. Você cresce. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Se você estudar a palavra de Deus, você vê que quando o Espírito de Deus tomou Davi, Davi não era mais aquele menino. A unção de Deus estava sobre ele. Então, quando você busca Deus, quando você clama a Deus, quando você pede a Deus, o que Deus faz? Deus te dá uma unção diferenciada para resolver conflitos e confrontos. Interessante. E é uma coisa que a gente, às vezes, precisa todo dia pedir. Senhor, você precisa se alinhar ao projeto de Deus. Cada um de nós, porque geralmente a gente quer a nossa vontade, mas o ideal é nós cumprirmos a vontade de Deus, né? Como a oração do Pai Nosso. Sim. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Né? Então terra e céu. Exatamente. E aí Daniel, agora todo inspirado, Deus havia já revelado a ele, numa visão de noite, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Eu acho sensacional. Quando eu leio isso aqui, me dá uma inspiração. Porque Deus muda tempos, horas, remove rei, morre. Ele remove quem ele quiser. Ele que manda, Deus manda. É ele que manda. Entendeu? Nós somos apenas instrumentos de Deus sobre a terra e temos que ter esta clareza. Este é o Deus que nós servimos. Então, aquieta o teu coração. O Brasil está na mão de Deus. Deus não perdeu a mão. Deus continua cuidando da nação brasileira. Deus continua agindo. Deus continua movendo. Eu acredito em nome de Jesus que depois da tempestade vem a abundância, enfim, Deus vai agir, minha gente. Deus vai agir. Eu creio que Deus tem um propósito muito lindo com a nação brasileira e nós vamos ver a bênção de Deus se manifestando. É necessário a tempestade para vir a bênção. E aproveite esse tempo para você orar mais. Eu tenho alertado aqui os ouvintes, os agentes de Deus, os que nos ouvem aqui, que o seguinte: se você orava, a partir de agora você vai ter que orar talvez o dobro ou o triplo. Não é para pôr medo, né? Vai ter que orar. Não. Essa é a verdade, né? Quem conhece um pouquinho da palavra sabe que a tendência é estreitando a coisa, né? Grandes avivamentos veio através de perseguição. Então, você vai ver o livramento passando pelo vale da sombra da morte. É difícil entender isso, é difícil compreender isso. Grandes milagres vão acontecer no tempo da tua solidão, no tempo da escassez, no tempo da dificuldade. Deus, ele só pode agir no impossível. E o outro dado interessante me vem à mente é o seguinte, porque às vezes acontece com muitas pessoas que às vezes você se sente tão no controle de uma situação, aí às vezes Deus até permite uma
uma tempestade para você entender que nós dependemos de Deus. Lógico. Claro que você tem que acreditar no que você faz, no teu potencial, mas se Deus não for com a gente, é bem mais difícil. Óbvio. Eu sempre digo, nunca perca a sua simplicidade, nunca perca as suas raízes. É muito importante você fazer uma viagem dentro da sua alma e trazer à tua memória aquilo que você foi no passado. Da onde Deus te tirou. Sabe quando você, às vezes você quer crescer, o teu ego quer inflamar. Então quando você estiver num tempo de conquista, porque é natural o nosso ego dar uma inflada, o que você faz? Volta para a presença de Deus, reconheça que o estado que Deus está te colocando hoje é Deus que está te colocando para um grande propósito e para uma grande obra. Então, saiba, Deus vai mover, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai realizar milagres, mas tenha algo muito claro dentro do teu coração. Se Deus te colocar em lugares altos, é Ele que te colocou para um propósito, para que a vontade dEle se cumpra na vida de muita gente que Deus tem colocado a seu favor. Amém, gente. É isso aí. Vamos orar então. O pastor Celso vai começar a oração. Prepare o seu copo com água. Nós vamos aproveitar esse momento de reflexão espiritual e ele vai começar a oração. Prepare aí esse momento tremendo. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos agora orando por vidas, por pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. O Senhor, ó Deus, é Deus provedor. Deus que cura, Deus que liberta, Deus que transforma, Deus que muda a história, Deus que transforma vidas. E nós estamos orando agora e pedindo ao Pai querido que os anjos ministradores do Senhor estejam movendo, trabalhando ao favor de vidas. Existem muitas e muitas pessoas abatidas, desanimadas, perdidas, desorientadas, mas agora em nome de Jesus, a boa palavra do Senhor foi plantada nestes corações e vai ter frutos. Vai ter fruto de 100, vai ter fruto, ó Pai, de 1000 na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Que bata em retirada toda influência maligna no coração, na alma, obra, meu Pai, de macumbaria, feitiçaria, obra feita, ó Pai querido, na bruxaria, bata em retirada, remove agora, saia em nome de Jesus e que as grandezas de Deus, que os milagres, que as maravilhas venham sobre a vida das pessoas neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e a Tua palavra diz que a oração da fé vai curar, vai salvar o doente, vai restaurar vidas. Tua palavra diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e pediu que não chovesse e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra e só orou outra vez para voltar a chover. Então nós cremos que esse momento dessa oração da fé, essa oração através do poder do Espírito Santo, vidas estão sendo edificadas na palavra ensinada agora. Vidas estão sendo transformadas pelo poder da oração. E nós repreendemos, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, sim, depressão, ansiedade, angústia, desânimo, tristeza e tudo relacionado a isso que está afetando as emoções dessa pessoa, colocando-a para baixo, desanimada. Mas cremos que se ela ouviu a palavra, ela recebeu a vitamina espiritual que ela precisava. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os casais, restaura a saúde conjugal, restaura a vida conjugal, restaurando o homem, a mulher, as crianças, os nossos jovens. Pai, nos livra de todo mal, Senhor, e proteja todos que estão nos ouvindo e recebendo a oração e crendo no poder da intercessão, sejam abençoados e abençoadas em nome de Jesus. Senhor, abençoa os agentes de Deus, todas aquelas pessoas que têm plantado, semeado a sua semente de fé, para que possamos continuar até a volta do Senhor Jesus, levando fé e esperança através desse veículo que é o rádio e também outras plataformas que estamos utilizando. Seja abençoando e prosperando a todos. Abençoa a empresa, o comércio, a indústria, o agronegócio, o trabalhador, o autônomo, o profissional liberal ou aquele que já vive da sua aposentadoria. Que a bênção da abundância e da prosperidade bíblica, a prosperidade espiritual, repouse sobre cada pessoa em nome de Jesus. Abençoa Curitiba, abençoa o Paraná e o nosso querido Brasil e tenha misericórdia de nós e nos livra de todo mal. E abençoa todos os ouvintes do planeta Terra.
onde estamos chegando com esse momento de orações e intercessões, chegue a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo para todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muita gente participando aqui, enquanto estávamos trazendo aqui a palavra, a reflexão, muita gente escreveu aqui, pastor. Pessoas dizendo que... Alguns dizendo, olha, estou passando por esses momentos difíceis, mas estou entendendo o que Deus está falando. Outros, olha, essa palavra é muito forte, está falando comigo. E, então, nesse nível, né? Isso é muito bom, né? Que bom. Um abraço aí ao ouvinte Roseli, está ouvindo a gente, já foi feita a oração. Que Deus abençoe você que separou a água, né? A água aí está abençoada em nome de Jesus. Também aqui uma outra que ela escreveu assim... Um abraço pessoal lá de Atibaia, no estado de São Paulo. Deus abençoe o casal, a família, já oramos, né? Também, deixa eu ver aqui, de Almirante Tamandaré, também a Sueli. Muita gente, a maioria pediu de oração e alguns dizendo, olha que palavra, olha que maravilha. Também que a nossa querida, nossa irmã aqui, a Lucizane, né? Um abraço para vocês. Aí eu li aqui, eu entendi, depois a gente conversa com vocês, né? Mas uma família querida recebeu um baita de um livramento. Até ela diz que está agradecendo a Deus hoje pelo livramento, né, que Deus deu para eles no domingo. Houve ali um princípio, ele livrou que nossa casa pegasse fogo, né? E a sua filha estava em casa, a neta e tal, né? E na fumaça e tal. Mas ela que mesmo assim for ao hospital, graças a Deus passou. Foi uma tempestade, literalmente, não foi tempestade, foi fogo mesmo, né? Infelizmente, né? Mas graças a Deus passou, que Deus abençoe vocês, queridos. Depois a gente conversa com vocês, tá? Em nome de Jesus, mas ela está agradecendo a Deus pelo livramento, né? Pelo livramento, tá certo. Também aqui, deixa eu ver quem mais mandou aqui. Tem uma ouvinte aqui, ela escreveu o seguinte, olha o que ela escreveu, lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Ela termina escrevendo assim, eita glória, Deus está no meio de tudo isso, para sacudir o povo de Deus, né? Mas ela escreveu o seguinte, amados pastores, que mensagem é essa maravilhosa? Isso que vocês estão falando é o que tenho dito a todas as pessoas que vêm falar sobre a situação que estamos passando em nossa nação. Falo quase tudo isso que os irmãos estão falando. Significa uma confirmação do que eu falo para as pessoas, que Deus tem o seu tempo para tudo, que nada escapa dos olhos dele e que continuamos orando com o fervor de antes, como se nada está acontecendo, porque a palavra final é somente de Deus. E ainda ele não deu. Ele que sabe, Deus é que sabe, né? E já está acontecendo o que os irmãos estão falando. Até os próprios contrários ao evangelho já estão falando. Deus nos surpreende a todo momento. É isso aí. O caminho é esse. Posso mandar um abraço aqui, pastor? Manda ver. A Vanessa, né, da nossa igreja lá, Quadrangular de Pitanga. Que Deus abençoe você, sua família, o João lá, gente que me ajuda bastante. A irmã Cleide, da cidade de Mandirituba, né? A cidade que eu pastoreei, ela também é da Igreja Quadrangular, Deus abençoe. A irmã Beth Kiet, que Deus abençoe ela. O pastor Pedro, a sua família, todos lá no nome de Jesus, seu marido também, família em geral, Deus abençoe. Também de Pitanga, né? A Marlene Dalmoro, né? A Marlene está assistindo também, Deus abençoe. Alcance ela também em nome de Jesus, um abraço. É isso aí, pastor. Um abraço para a Marlene, família toda, o povo tudo querido de Apucarana, hoje todo espalhado em Araucária, Curitiba, o povo. Deus espalhou aquele povo, né? Alguns ficaram em Apucarana até hoje. Até hoje. Alguém tem que ficar, né? Alguém tem que ficar, né? Para continuar, né? É verdade. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver aqui quem mais está mandando mensagem para a gente. Deixa eu ver aqui. Ela diz, bom dia, pastores. Me sinto renovada, hein? Com a paz no coração. Benção, glórias a Deus. É a Thaís, lá de Teodoro Sampaio, no estado de São Paulo. Também de Barueri, São Paulo. Pastor Edson, eu tenho uma bênção para contar. O Edinaldo deu entrada da aposentadoria e foi recusado. Foi para o juiz. Foi ano passado, no mês de março. E saiu, quinta-feira passada, o Edinaldo recebeu a notícia que saiu a sua aposentadoria. Olha que bacana, né? Agora vamos esperar, né, para começar a receber, né?
E, então, se já saiu, logo recebe, né? Que acho que um mês, talvez, 2, né? Isso, por aí. Já vem. Se atrasar um pouquinho, mas fica aí, vem toda bolada de uma vez só. Toda né? bolada só. Fica até melhor ainda. Eles pagam tudo. É, né? paga tudo. Então, continua orando pelo Brasil, pelas finanças do Brasil, é muito importante. Eu sempre aprendi a orar, eu sempre orei pela nação, isso não é de agora, né? Orar para que Deus prospere. E também agradeço a Deus por um livramento na vida do meu esposo, do meu filho, o Eduardo, né? Diz que um caminhão fechou a porta do lado e afundou. Foi um livramento, não? Olha só que baita. Hoje, o segundo livramento já, né? Deus abençoe. Eduardo e os filhos lá do Edinaldo e Nair de Barueri, São Paulo. Também com a gente, ela diz o seguinte, ela pede oração, nós já oramos, né? Quem está pedindo oração, nós já fizemos a oração, já trouxemos a reflexão da palavra, né? Estamos aqui agradecendo. Madalena também está ouvindo a gente. Gratidão, que Deus abençoe este ministério, né? E ela diz o seguinte, sobre este pedir oração ao nosso Deus, ele não falha. A Franciele, depois de 3 meses, ontem teve alta do hospital. Glórias a Deus, diz a Madalena. Que bacana, é isso aí. É o agir de Deus, né? Que maravilha. Vamos ver quem mais aqui. O nosso ouvinte diz, bom dia, que Deus abençoe a nossa quarta-feira. O ouvinte diz que não conseguiu ouvir a tempo a palavra e pergunta se vai ter a gravação no YouTube. Com certeza, com certeza. Geralmente a palavra e a oração é colocada no YouTube, do Agindo Deus. youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. Geralmente colocado às vezes depois do meio-dia, depois das 3, né? Depende ali de alguns fatores, né? Mas é colocado sim. Mas, inclusive quem nos ouvir pelo YouTube, ouça na íntegra, receba a oração, compartilhe a mensagem. Ali no YouTube tem uma setinha para a direita, está escrito assim, compartilha. Né? Você clica ali, que é na direita, para a direita está escrito ali, né? A seta está indo para a direita, né? Está escrito lá, compartilha. Aí você clica lá para compartilhar, vai gerar o link, aí você manda pelo WhatsApp. Para onde vai mesmo? Não, não. Para onde vai mesmo? Hã? A setinha? Vai para a direita. Tá, a seta. Daí vai, é assim, entendeu? E daí vai ter o link lá. Tem gente que sabe fazer isso aqui, mas tem gente que não sabe. Então o pastor é didático, né? Ele gosta de dar uma aulinha aqui, né? Uma aulinha, o pessoal aprende. Tem gente que fala assim, eu gosto do jeito do pastor, ele me ensina. Tem outros que já falam assim, eu gosto, mas tem hora. Mas é isso aí, cada um com o seu estilo, né? É isso aí. Como tem o pastor Celso aqui, né? Falei em pastor Celso, nós temos uma foto que eu passei para você. Pastor Celso, para quem não conhece, tem muita gente nova assistindo, ouvindo. Então nós, em 1900 e qualquer coisa, nós abrimos uma sociedade. E eu lembro que era um terreno de 700 metros quadrados, fizemos a terraplanagem para construir uma casa. Não é? Foi em 98, né? Por aí, 98, 97. Por aí. E eu lembro que nós fizemos aí, eu e você seguramos a chave do terreno, do portão, né? E a pastora Eva foi a fotógrafa. Na época não tinha celular, era tudo. Verdade. Tinha máquina fotográfica. Máquina fotográfica. Ela tirou uma foto e eu tenho essa foto até hoje guardada, né? Tá nós dois segurando lá e Deus devia estar falando, vocês não vão fazer isso. Vocês vão pregar o evangelho. Vocês vão pregar o evangelho junto. Tamo aí. E tá acontecendo, né? Há mais de 30 anos fazendo. A obra de cada um num lugar, numa plataforma. Você estava aqui, agora está em Pitanga. Aliás, um abraço. E o pastor Celso me disse, há uns dias atrás, ele ligou para mim e falou que o ano que vem, permitindo Deus, Jesus não voltar até lá, eu vou pregar na sua igreja. Vai pregar em Pitanga. Lá em Pitanga. Vai estar lá em Pitanga. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Então, um abraço pessoal de Pitanga aí. E Deus vai preparar a agenda certa. A gente já tem que falar, se Deus permitir, se Jesus não voltar antes, né? Mas, se Deus permitir, estaremos lá. Muito bem, vamos prosseguindo aqui para o final. Bom dia, pastores. Gostaria de pedir oração. Ok, já oramos. Um abraço aí para Graciele e também para o Natanael. Que Deus abençoe, que uma porta venha se abrir aí para vocês e você tenha sucesso aí no concurso. O ouvinte vai fazer um concurso dia 27 de novembro. Que Deus te ilumine aí, que você tenha sucesso aí. Pastores, bom dia. Que palavras poderosas, hein? Isso que estamos precisando escutar no dia de hoje. Ó, lá do Rio de Janeiro está falando. Deus abençoe. Bacana, Piraí do Sul aqui. Barra do Piraí. Prosseguindo aqui, muito bem, gente. Muita gente falando aqui, a maioria pediu oração, nós já oramos. Que Deus ilumine a todos vocês aí, tá certo? Nas considerações finais, pastor Celso, nós vamos fazer o seguinte. Você sabe que a obra de Deus, tanto uma igreja local, o ministério, ele é mantido por povo voluntário. Sim. Seja voluntário com seus talentos, seja voluntário com as suas finanças, né? Então, eu deixar você falar, nós temos aqui os agentes de Deus. O que é um agente de Deus?
são pessoas que estão sendo alimentadas com a palavra de Deus pelo nosso ministério. Aqui no rádio, você que não ouve depois pelo canal do YouTube, né? Então a palavra, e são essas pessoas voluntariamente que semeiam uma oferta, uma contribuição, e nós lançamos os 40 dias de oração e lançamos justamente uma oferta profética. E a pessoa vai semear voluntariamente. E ela semeando, ela vai permitir que a gente não fique aqui só 18 anos. Fique aqui até a volta de Jesus, ou até quando for permitido pregar o evangelho no rádio. Então, há um texto da palavra de Deus que diz assim: como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Será uma geração abençoada de homens íntegros. Grandes riquezas há em sua casa. Esse é o Salmo de número 112 e é uma promessa muito grande que Deus quer entregar para todos aqueles que têm um coração generoso. Um coração disposto a usar da sua finança para investir no projeto de Deus, no propósito de Deus. E eu tenho a certeza que Deus vai abrir as janelas, vai prosperar o teu caminho, vai colocar na tua mão riquezas que estão escondidas para entregar sobre você. Então creia, invista nesse projeto abençoado, maravilhoso, faça um Pix, ore a Deus antes de entregar essa oferta, entregue essa oferta, porque quando eu falo para as pessoas, orem a Deus antes de entregar, Deus vai falar o valor que é necessário, que a obra precisa, e tenha certeza, através deste ato, Deus vai multiplicar o que Deus vai colocar nas tuas mãos. Há muitas pessoas que querem a prosperidade, mas infelizmente a prosperidade você alcança quando você tem atos de generosidade, quando você é liberal. Aí Deus opera, Deus abençoa, Deus prospera a tua vida. Se você quer chegar em novos níveis de prosperidade na sua vida, tenha este entendimento. A palavra de Deus diz: seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Você precisa ser fiel no pouco. E aí, conforme a sua caminhada, Deus vai colocando você em um novo degrau, em um novo patamar, e vai acrescentar e vai abençoar você. Então, você que tem comido do pão da vida neste ministério, você que tem sido curado através de Cristo neste ministério, você que tem recebido vitórias, conquistas financeiras, como essa do irmão que se aposentou agora, né? Que recebeu a oração, Deus tem aberto as portas ao seu favor. É tempo, irmãos, também de você colocar a mão no bolso, sim, colocar a mão no bolso e dar a tua melhor oferta e o seu dízimo. Tem um segredo para entregar para você. Muita gente, neste tempo, vai recuar. Muita gente, neste tempo, vai parar de ofertar e dizimar. Você não é desses. Você é aquele que avança, é aquele que progride, é aquele que deseja ver a bênção de Deus vindo sobre você. Então, querido, neste dia, prepare a tua melhor oferta. E eu estou lançando uma palavra profética sobre você. Aquilo que você lançar, Deus vai te dar algo sobrenatural e surpreendente. Creia nisso. Hoje, Deus vai visitar você através de Jeová Jiré, o Deus provedor. Celeiros cheios para a tua casa, celeiros cheios para a tua empresa, celeiros cheios para a tua família. Creia nisso, porque quando você planta uma boa semente numa boa terra, Deus abençoa, Deus prospera e Deus faz maravilhas. Este é o tempo que Deus está preparando para a igreja avançar, ser abençoada e próspera no nome de Jesus. Então, eu quero ver as grandezas de Deus vindo sobre a sua vida com um ato da oferta sua. E tenha certeza, Deus vai te dar 100 vezes mais no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse momento dos agentes de Deus. Te agradecemos por aqueles que já entenderam. Sim, meu Deus. E outros que estão começando a entender a partir de hoje. Sim, meu Deus. Libera tudo que o teu servo profetizou na palavra, se concretize na vida de cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, eu creio num Deus poderoso, Jeová Jiré, aquele que abre portas. Tua palavra nos ensina, crede nos seus profetas e prosperareis. E nós cremos, ó Pai, que agora
uma chuva de provisão e de prosperidade está chegando na vida dos teus filhos, porque a tua palavra é muito clara. Feliz é o homem que teme ao Senhor, tem grande prazer em seus mandamentos, e a sua família será abençoada. E eu quero que isso se cumpra na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste jovem, desta criança. Hoje mesmo, Pai, vai ter novidades no celeiro dos teus filhos. Transbordarão para a direita e para a esquerda, porque o Senhor é um Deus que prospera, um Deus que abençoa em todo o tempo. E creio, ó Pai, que hoje, novidade de vida, celeiros cheios para a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha, maravilha. Gente querida, é o seguinte, você é o meu convidado, ou o nosso convidado, anote aí esses dois endereços. No próximo domingo, dia 13 de novembro, nós vamos ter dois cultos presenciais, ou seja, um será em Campo Largo. Então, dia 13 agora de novembro, próximo domingo, às 3 da tarde, vamos estar no Hotel Campo Largo, Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611, no centro de Campo Largo. Entrada franca, vá com a sua família e vamos celebrar juntos ali uma tarde de orações e provisão de Deus para nós. E depois, no mesmo domingo, a partir das 18h30, em São José dos Pinhais. Em São José dos Pinhais já ali é um local fixo, que é todos os domingos às 18h30, na rua Alameda Arpo 2565, ali no Centro Comercial R7. Coloca no Google, Centro Comercial R7 em São José dos Pinhais, você vai ver um prédio enorme, no primeiro andar ali, você é bem-vindo todos os domingos. E continue seguindo a gente aqui no Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, que a gente sempre vai manter atualizado. E uma informação para Curitiba, dia 20 de novembro, no outro domingo, dia 20 de novembro, às 9h30, vamos estar com um grupo de oração aqui no Hotel Estação Express, tá bom? Então, são locais para você cultuar a Deus com a gente, em nome de Jesus. E o pastor Celso vai dar suas considerações finais em 1 minutinho e meio, mandar uns abraços pro pessoal que está te ouvindo aí. Amém, pastor. Obrigado. Um abraço para a irmã Otília, lá de Pitanga, que está também nos ouvindo. Deus abençoe. Quero agradecer a oportunidade dada aqui, que Deus abençoe a sua vida, pastor, pastora Eva, família, todo o Ministério Agindo Deus, abençoe a cada ouvinte e creia que hoje Deus está te entregando um milagre, Deus está entregando uma vitória para você e não desista, continue firme, persevere, grandes coisas Deus ainda vai fazer nesses dias na sua vida e na sua família, no nome de Jesus. Um abraço a todos e a você, pastor, no nome de Jesus. Amém. Para mim foi uma alegria, vindo para Curitiba, à disposição, tá certo? Estamos aqui junto aqui, em nome de Jesus. Fábio, obrigado pelo apoio. Permitindo Deus, eu volto amanhã, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.